Olá, sejam bem-vindos ao curso Aprobare. Nós vamos trabalhar hoje com resolução de questões de crimes contra a administração pública. Meu nome é Flávio Murat, eu sou professor aqui do curso, das matérias de penal, processo penal e criminologia. Dou aula também dessas matérias na pós-graduação do IESLA e na graduação da Uninasal e da Univéritas. E sou também advogado criminalista. É muito importante para vocês terem uma noção dos crimes contra a administração pública, principalmente saber diferenciar um do outro, porque são questões que cobram muito o conceito de cada crime. Eles não criam os concursos, eu analisando vários concursos de 2023 e 2022, eu trouxe só questões atualizadíssimas para vocês, de várias bancas, de vários concursos, analisando, todas giram em torno dos conceitos dos crimes. Então é muito importante que vocês leiam algumas vezes, se puder, duas, três vezes, né, o conceito dos crimes contra a administração pública que estão lá no Código Penal e fazendo os exercícios aqui nós vamos fixar esses conceitos. Eu peço a vocês que estejam aí com o Código Penal em mãos ou com a página do Planalto, né, que é a página mais atualizada, de mais fácil acesso, inclusive, para nós fazermos as questões dos concursos, ok? E por que é importante? Porque todo concurso pede crimes contra a administração pública. É importante a gente pensar, vocês como futuros funcionários públicos, né, se Deus quiser, vocês como fiscais de controle urbanístico e ambiental do município de Belo Horizonte, vocês ah, podem cometer crimes contra a administração pública. Na atuação do dia a dia de vocês, vocês podem cometer esses crimes, seja uma ação dolosa, uma ação culposa, até mesmo uma omissão. Então, não só para a prova é importante saber desses crimes, mas também para a vida de funcionário público, né? Porque são aqueles crimes que o funcionário público pode cometer contra a administração pública. Não só o funcionário público, mas também o particular. Mas os crimes que os funcionários públicos cometem estão aqui nesse capítulo. Então, vamos fazer alguns exercícios para fixarmos bem o conceito de cada crime, que é o que mais cai nas provas. Eu vou compartilhar aqui com vocês um roteiro que eu fiz especialmente para essa aula de crimes contra a administração pública e nós vamos ver aqui as questões que eu trouxe para fixarmos esses conceitos. Começamos aqui com a questão 1, que é do ano de 2023, que foi no concurso para técnico de tributos. Ele trouxe a seguinte questão: João Paulo, corretor de imóveis, obteve vantagem pecuniária paga por um contribuinte de IPTU sob o pretexto de que influiria em lançamento fiscal praticado por um determinado funcionário público municipal. Então, o que que pede aqui? Ele quer que você identifique qual crime contra a administração pública ocorreu. Então, vamos rever o que pede essa questão. João Paulo é um particular aqui, é um corretor de imóveis, não é um funcionário público. Provavelmente ele tem o conhecimento de um funcionário público lá que trabalha com lançamento fiscal e um contribuinte de IPTU, né, ele obtém a vantagem desse contribuinte para ele usar dessa sua amizade, né, desse seu conhecimento lá, que ele conhece um funcionário público que trabalha com lançamento fiscal municipal, que ele iria influir. Olha só, é importante prestarmos atenção nas palavras, principalmente nos verbos que as questões trazem. Ele já vai trazer a resposta de qual crime, né? Ele vai obter vantagem pecuniária paga pelo contribuinte de IPTU, um particular, né? E sob o pretexto, né, com a condição dele influir, dele influenciar no lançamento fiscal praticado por um funcionário público. Então, aqui nós temos três pessoas: o João Paulo, que é um particular, corretor de imóveis. É importante, então, prestar atenção por que a questão trouxe essa informação, corretor de imóveis. Tem aqui o contribuinte de IPTU, quem vai fornecer, né, a vantagem, quem vai pagar a vantagem pecuniária. E tem uma terceira pessoa, que é um funcionário público, que é aquele que trabalha lá na administração pública com lançamento fiscal,
né, municipal. Então, para a gente resolver essa questão, é importante a gente lembrar dos conceitos dos crimes, né? A gente começa pela questão, pela opção A de resposta, crime de corrupção passiva, a B, condescendência criminosa, o C, o tráfico de influência, o D, advocacia administrativa e o E, corrupção ativa, né? Se nós formos lembrar, se vocês têm aí o Código Penal, a primeira opção, corrupção passiva, ela está no artigo 317 do Código Penal. E o que fala o artigo 317? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função pública, ou antes de assumir essa função pública, né, mas em razão dessa função, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. No nosso caso aqui, a gente vê que quem comete esse crime de corrupção passiva é o próprio funcionário público, quando ele solicita ou quando ele recebe, né? Ou quando ele aceita a promessa do recebimento de tal vantagem. Aqui não é o funcionário público que está solicitando uma vantagem. Aqui é o João Paulo, que é um particular corretor de imóveis. Então, como João Paulo aqui não é um funcionário público, ele não pode estar cometendo crime de corrupção passiva, que é um crime cometido pelo funcionário público quando ele solicita ou quando ele recebe essa vantagem. Então, só pelo fato dele ser corretor de imóveis, já vemos que ele é um particular e, por isso, não entra no crime de corrupção passiva. Então, não é letra A. A gente analisando o crime de condescendência criminosa, que está no artigo 320 do Código Penal, se vocês puderem dar uma olhada aí, o que diz o artigo 320? Deixar o funcionário por indulgência, por dó, por compaixão, etc., de responsabilizar um subordinado seu que cometeu uma infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, ou seja, quando não for seu subordinado, né, quando ele não for o superior, não levar esse fato ao conhecimento da autoridade competente, do superior competente. Então, quando deixa o funcionário público por dó, é, de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração, ou não levar o fato ao conhecimento de uma autoridade competente para que ela responsabilize o subordinado. Quem não faz isso comete o crime de condescendência criminosa. Aqui no nosso caso, não há nenhuma infração no exercício do cargo, né? Aqui está tendo uma influência para que haja um lançamento fiscal, né? Ah, que haja ou não essa ação, mas ele está obtendo vantagem, o João Paulo está obtendo vantagem para que ele influencie no lançamento fiscal praticado pelo funcionário público municipal, né? Então, não é caso de condescendência criminosa. Vamos pular aqui para a letra D, advocacia administrativa. E a gente relembra da advocacia administrativa, que é um crime do artigo 321 do Código Penal. E o que fala lá no 321 do Código Penal? Patrocinar, direta ou indiretamente, um interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Ou seja, o que seria advocacia administrativa? Eu sou um funcionário público, né? Eu trabalho lá na administração pública e eu patrocino um interesse meu, né? Um interesse privado meu perante a administração, valendo ali do meu cargo, valendo da minha qualidade de funcionário público. Não é o caso aqui. Aqui, a pessoa que faz o lançamento não está objetivando, né, não está querendo patrocinar o interesse particular seu. O interesse aqui é do contribuinte do IPTU, e quem está fazendo isso é o João Paulo, que é um corretor de imóveis. Então, como não é o caso de uma ação feita pelo próprio funcionário público, né, patrocinando no seu interesse, direto ou indiretamente, no seu interesse privado, não é crime de advocacia administrativa. Então está fora a letra D. E a letra E, crime de corrupção ativa, ela está no artigo 333 do Código Penal, e esse crime fala o seguinte: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício.
Então, o crime de corrupção ativa, ele fala os verbos, as ações principais desse crime é quando se oferece ou quando se promete uma vantagem indevida ao funcionário público, né? É a relação entre o particular, cometida pelo particular, diretamente com o funcionário público. Aqui, o contribuinte do IPTU, ele não está indo diretamente no funcionário público, ele está utilizando da influência que João Paulo tem perante esse funcionário público para influir no lançamento fiscal, né? Então, como aqui está tendo uma triangulação, contribuinte, João Paulo e funcionário público, não é caso de crime de corrupção ativa. Corrupção ativa seria se o contribuinte de IPTU ele oferecesse ou prometesse uma vantagem devida diretamente para o funcionário público municipal. Mas ele não está fazendo isso, ele está utilizando de João Paulo. Então, não é o crime de corrupção ativa. Sobra para a gente a letra C, que é o tráfico de influência, e que fala o seguinte, ele está no artigo 332 do Código Penal. Ele fala solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, aí ó, no caso para outrem, né, para o contribuinte do IPTU, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. É exatamente o que João Paulo está fazendo, né? Ele está obtendo, vamos prestar atenção nas palavras que a questão trouxe, obtendo uma vantagem para influenciar no ato do funcionário público. Então, é um crime de tráfico de influência. Ele está influenciando um funcionário público para obter para um outrem obter a vantagem. E o crime fala o seguinte, o artigo 332 fala o seguinte, obter para outrem vantagem a pretexto de influir em ato praticado pelo funcionário público. Então, ele se enquadra perfeitamente no crime de tráfico de influência. Então, a nossa questão aqui, o gabarito é letra C, ok? A questão 2, também do ano de 2023, ou seja, uma questão bem atual, aplicada pela FUMARC, para o cargo de técnico legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, concurso recentíssimo. Ele traz aqui o seguinte, o servidor público que revelar dado de terceiro, então vamos prestar atenção nos verbos que a questão traz. Ele já vai trazer a resposta. Revelar dado de terceiro, esse dado é protegido por sigilo, do qual o servidor público tenha conhecimento em razão de suas funções, né, de sua função pública, incorre na seguinte consequência para fins criminais. Vamos analisar as opções. A corrupção ativa, crime contra a administração, consistente em violação de sigilo funcional. A letra C fala que inexiste responsabilidade, ou seja, não há crime aqui, por mera possibilitação da divulgação mediante empréstimo de senha. Nem fala nada na questão sobre empréstimo de senha. E letra D, o crime de violação de sigilo funcional apenas se causar danos à administração pública. Então, a diferença da letra B para a letra D é que ambas são crimes de violação de sigilo funcional. Aqui, havendo ou não dano à administração pública, e no caso da letra D, violação de sigilo funcional apenas se causar dano à administração pública. Quando a gente analisa a questão, a gente vê que, né, aí, ó, protegida por sigilo, que se sabe em razão das funções, ó, sigilo funcional. A gente já sabe que o crime e revelar, ó, ou seja, está violando um sigilo funcional. Então, analisando a própria enunciado da questão, a gente vê que é o crime do artigo 325 do Código Penal, crime de violação de sigilo funcional. E o que fala esse artigo? Ele fala o seguinte: revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, né? Aí, ó, protegido por sigilo, segredo, né? Ou facilitar-lhe a revelação. Então, a gente vê que é o crime de violação de sigilo funcional. Agora, então, estão eliminados a opção A e a opção C. Por quê? Porque não é um crime de corrupção ativa e nem diz que inexiste responsabilidade. Mas qual seria a letra B ou a letra D? No caso, o crime de violação de sigilo funcional independe
se vai ocorrer dano ou não. O mero ato de se revelar um dado que é protegido por sigilo, quando o funcionário público revela esse dado de terceiro protegido por sigilo, que ele sabe em razão das suas funções, já comete o crime de violação de sigilo funcional. Então, a nossa resposta aqui é a letra B, tá? Porque cause ou não dano à administração pública, já ocorre o crime, já se configura o crime de violação de sigilo funcional. Por isso, a letra D está eliminada e nos sobra a letra B, crime contra a administração consistente em violação do sigilo funcional. Ok? Vocês estão vendo aqui que como que as questões giram em torno do conceito dos crimes, né? Por isso é importante saber diferenciar. E a questão 3 aqui de 2023, né, trazido pelo CESP, é uma questão de certo e errado. Aqui nós não vamos nos importar se a questão tem 5 alternativas, A, B, C, D e E, se tem 4 alternativas, A, B, C, D, ou se é de certo e errado. Nós vamos nos concentrar aqui em saber conceituar os crimes, diferenciar os crimes, analisar os crimes. E aí a resposta do tipo que vier a questão vai ser importante. O que o CESP falou aqui? Considerando os crimes contra a administração pública, julgue os itens subsecutivos, ou seja, julgue os itens seguintes. O crime de condescendência criminosa, nós vimos anteriormente, é classificado como um crime omissivo próprio, unissubsistente, né? Então ele é omissivo e unissubsistente, portanto não se admite a modalidade culposa nem a tentativa para este crime. Analisando, né, o crime de condescendência criminosa que nós vimos lá na questão anterior, a gente vê no artigo 320 que fala o seguinte: deixar o funcionário por indulgência, né, por dó, por pena, de responsabilizar seu subordinado, né, que cometeu uma infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, ou seja, quando não é seu subordinado, subordinado de uma outra autoridade, quando o funcionário não leva o fato, pode ser um colega seu, por exemplo, do mesmo nível hierárquico, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou seja, ele está deixando por dó de que essa pessoa que causou uma infração no exercício do cargo sofra as consequências desse ato, né? Então, esse deixar já demonstra que é um crime omissivo. Ele ficando sem ação, ou seja, ele praticando uma inação, ele praticando uma omissão, é que se configura o crime. Então já vemos aqui que é um crime omissivo, omissivo próprio ou puro, né? Porque ele é uma conduta negativa de não fazer o que a lei determina. Consiste na omissão da transgressão da norma jurídica, né? Não precisa que ocorra aí nenhum resultado naturalístico. Para a existência desse crime, basta que o autor se omita, que é o que foi feito aqui, quando ele deve agir, né? Ou ele responsabiliza o subordinado pelo cometimento da infração, ou, por exemplo, até se for um superior seu, não leva esse ato ao conhecimento do superior dele, né? Isso porque por o artigo usa por indulgência, por dó, por pena, né? Então a gente vê que é um crime omissivo, omissivo próprio ou omissivo puro. E como a lei não prevê a modalidade culposa, ele é um crime que só pode ocorrer na modalidade dolosa, né? Então é um crime doloso. Quando os crimes permitem a modalidade culposa, a lei é obrigada a trazer a modalidade culposa, igual, por exemplo, no homicídio. Fala sobre homicídio e embaixo fala sobre homicídio culposo. Então, quando a lei traz a modalidade culposa, o crime pode ser culposo. Aqui, no caso, não trouxe. Então, é só a modalidade dolosa. E isso ocorre para todos os crimes de todas as leis. Para haver a existência de um crime culposo, a lei tem que trazer essa modalidade, geralmente num parágrafo, etc. Né? E esse delito, ele é unissubsistente. O que é um crime unissubsistente, um delito unissubsistente? Ele se configura apenas com um único ato para caracterizar o crime, né? Então, por exemplo, quando ele deixa de responsabilizar o seu subordinado ou não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente, com esse simples ato, com essa simples inação, com essa simples omissão de ficar lá parado
não levar, igual, e como ele tinha, né, a obrigação, a lei manda levar, né, a gente vê através desse crime, desse artigo, quando ele não faz nada, quando ele fica nesse único ato de omissão, já se configura o crime, haja ou não algum resultado. Então, ele é um crime unissubsistente, ele existe por um único ato. Não é um crime complexo, não é um crime que exige vários atos para que ele se configure. Basta deixar de fazer. Basta deixar o funcionário público de responsabilizar ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Certo? Então, por ele ser um crime unissubsistente, não se pune a tentativa, né? Porque é impossível de se fracionar o intercrimes. Aquela fase que a gente conhece de cogitação, preparação, execução e consumação do crime. Então, vemos aqui que ele é um crime omissivo, é um crime unissubsistente e, portanto, não admite a modalidade culposa nem a tentativa. Então, a resposta é certo. A questão 3 está correta. E a questão 4? Aqui, a questão 4 também de 2023, numa questão para o concurso de assistente em administração, o IFMT, né, que é o Instituto Federação de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, trouxe o quê? Trouxe uma tabela com duas colunas. Na coluna da esquerda, nós temos os nomes dos crimes, e na coluna da direita, as suas caracterizações. Então, nós vamos ver, analisar e ver a sequência correta desses 4 crimes contra a administração pública. A primeira opção, ela fala o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Ah, então, a gente analisando qual o crime que consiste, né, em retardar ou deixar de praticar um ato de ofício, né, ou praticá-lo contra a disposição de lei para satisfazer interesse seu, interesse próprio, um sentimento pessoal. É o crime de prevaricação, que está no artigo 319. O que fala o artigo 319? Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então, a gente vê que essa primeira opção trouxe exatamente o conceito do crime de prevaricação, que é quando se retarda ou deixa de praticar, né? Ou pratica contra a disposição de lei. Então, essa primeira opção aqui é o número 2. Se a gente acertasse essa primeira, a gente já acertaria a questão toda, olha só, porque a única sequência correta que tem é a letra C. Olha só que interessante isso. Aqui tem duas, número 3, olha só. Mas se a gente já soubesse o crime de prevaricação, a gente acertaria, já daria para marcar a questão e acertar. Mas vamos analisar as outras para a gente rever os conceitos. Patrocinar direta ou indiretamente o interesse privado, aí a gente acabou de ver isso na questão anterior, perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Então, qual é esse crime? Quando se patrocina direta ou indiretamente o interesse privado. É o crime do artigo 321 que nós vimos atrás, a advocacia administrativa. Quando a pessoa ela usa do cargo público dela para satisfazer, para patrocinar um interesse seu, um interesse privado, né, perante a administração pública, valentes da qualidade de funcionário público. Então, essa segunda aqui já seria o número 4, né, aqui, advocacia administrativa. Deixar o funcionário por indulgência, aí, ó, também nós vimos em questão anterior, de responsabilizar o seu subordinado ou não levar o fato à autoridade competente. Qual seria? O crime de condescendência criminosa. Ele está sendo condescendente com o crime, ele está ficando quieto, quando ele devia responsabilizar o subordinado ou levar ao conhecimento da autoridade. Então, ele está sendo condescendente. Crime de condescendência criminosa, né, do artigo 320, igual nós vimos. E a última, portanto, sobra a concussão,
que quando temos o verbo exigir, sempre que se pedir exigir, obviamente nós vamos analisar a questão inteira, mas exigir é o crime de concussão, é quando o funcionário público exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função pública que ele tem, ou mesmo antes de assumir a função, mas em razão dela, quando ele exige uma vantagem indevida. Então, se o funcionário público exigir uma vantagem indevida, o crime de concussão. Sequência correta, letra C, 2, 4, 3, 1, ok? E na questão número 5, vocês veem então que tudo gira em torno dos conceitos dos crimes, né? Não tem muita complexidade, muitos exemplos de crime, se o fulano faz isso, não, basta saber os conceitos de crime, né? Um outro de 2023, do CESP-CEBRASP, foi da Polícia Civil do estado de Alagoas, um crime para perito criminal. E ele fala o seguinte: julgue os itens certo ou errado. Se um servidor público que se vale do seu cargo se apropria temporariamente de equipamentos de informática da repartição e os manteve em residência para uso particular só durante alguns dias, não configura o crime de peculato. Então é importante a gente ver aqui que a questão ela está afirmando que não se configura. Então, se eu colocar certo, é porque não é crime de peculato. Pode não ser crime, pode ser outro crime, mas se não for crime de peculato, a questão estaria certa. Preste atenção nisso, porque isso pode induzir a erro. A questão não está perguntando se isso configura crime de peculato, certo? Não. Ela está afirmando que não se configura. Então, se você acha que não se configura, questão certa. Se você acha que configura crime de peculato ou configura um outro crime, marcaria errado, né? Então vamos relembrar o crime de peculato. O que fala o artigo 312 do Código Penal? O crime de peculato, ele é quando ele diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, ou seja, um equipamento de informática, né, um bem imóvel, público ou particular, de que ele tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, no caso aqui, por exemplo, vamos exemplificar, o funcionário público, ele leva para casa o notebook lá da repartição pública que ele trabalha e fica com ele, na sua residência, né, para uso particular, durante alguns dias, ou seja, não é para exercer o seu cargo, não é de home office, é para uso particular mesmo, para mandar e-mail, para ver o Instagram, o Twitter, etc. Não importa, né? Mas o fato dele manter esse equipamento de informática, que é da repartição pública, em sua residência para uso particular, ou seja, não é para trabalhar, durante alguns dias, não se configura o crime de peculato. E como a gente viu, o crime de peculato, né, é quando ele se apropria do bem imóvel, né? Quando ele se apropria ou ele desvia em proveito próprio ou alheio. Aqui ele ficou só alguns dias, né? Ele ficando alguns dias, depois ele devolveu. Então, não se configura o crime de peculato? Tá certo, a resposta é certa. Porque o artigo 312, ele tem o verbo principal, apropriar-se. Ele não se apropriou, ele não ficou para ele. Ele só utilizou durante alguns dias. Pode ser que seja uma infração administrativa, e ele vai responder um processo administrativo disciplinar por esse ato dele, se ele for descoberto, né? Se alguém descobrir. Mas não crime, não crime de peculato, né? E a doutrina fala isso para gente. O uso momentâneo de coisa infungível, né? Aquela coisa que não se desgasta, sem intenção de incorporá-la ao patrimônio pessoal ou de terceiro, né? Seguido da sua integral restituição a quem de direito, é um ato atípico, não é um crime. Pode ser uma infração dependendo, né, do regimento interno lá da repartição, e geralmente é uma infração administrativa, mas não é um crime para responder por crime, né, do Código Penal. E, inclusive, o STJ ele tem jurisprudência que ele fala, né, o STF, no HC 108.433, ele fala o seguinte: é indispensável a existência do elemento subjetivo do tipo
para a caracterização do delito de peculato uso, consistente na vontade de se apropriar definitivamente de bens sob sua guarda. Aí foi concedida a ordem para trancar a ação penal diante da atipicidade da conduta, né? Ou seja, pode-se usar qualquer bem da repartição em proveito próprio, basta devolver depois em perfeito estado, que não será considerado crime de peculato, né? Pode não ser ético, ou pode ser uma infração administrativa, mas crime não será, né? Será, na maioria das vezes, uma improbidade administrativa. Ok? Então, nós ficamos aqui com essa resolução dessas 5 questões, né? Nós vimos vários crimes aqui, os seus conceitos, e na próxima aula nós vamos dar continuidade à resolução de exercício para a gente fixar bem na nossa mente, na nossa memória, cada um dos crimes contra a administração pública, ok? Vejo vocês então na próxima aula, um abraço.